Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 884. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 25 minutos da segunda-feira, 7 de julho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Hoje, especialmente tarifado. E Daniel Souza, aqui esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 884. Estou animadíssimo para falar sobre os BRICS. A Daniel Souza teve hoje lá, cara, numa elegância, pô, nem reconheci, Daniel. Uma elegância, esse negócio incrível. Daniel estava lá no MAN, Daniel sendo, porra, confundido ali com os chefes de Estado, nas delegações e tal. Daniel Souza, então, vai ter muito a comentar sobre o que ele viu lá, sobre o que ele ouviu. Deixo aqui, Daniel Souza, as boas-vindas a você, claro, e também a todo mundo que nos acompanha nessa live no YouTube, de onde sai a gravação, aliás, para o pessoal nos ouvir lá no podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Daniel Souza, tivemos hoje, o último dia da 17ª cúpula dos BRICS. Uma cúpula que soou esvaziada, porque a gente teve, como a gente falou na semana passada, aliás, a ausência de duas das figuras mais importantes. Uma delas a gente já imaginava, inclusive, mas o Vladimir Putin não esteve presente. Teoricamente, se ele viesse para o Brasil, ele deveria ser preso, O Brasil faz parte ali do Tribunal Penal Internacional, que tem um mandado de prisão contra ele. O Brasil ia ter que arrumar ali um jeito de não fazer nada contra ele, ia ser uma dor de cabeça. Mas principalmente Xi Jinping, A gente costuma dizer sempre que os BRICS, eles crescem à imagem e semelhança da China, A China é a grande beneficiária, a grande inspiradora, a grande força dos BRICS, e Xi Jinping não esteve presente nessa 17ª cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. Impressões, Daniel, você esteve lá hoje, o que você ouviu, como é que você viu tudo o que aconteceu ao longo do dia de hoje lá nos BRICS? Tanguy, acho que a gente tem que considerar, obviamente, que é uma cúpula liderada pelo Brasil, presidida pelo Brasil, e, consequentemente, ela traz ali características voltadas aos interesses brasileiros. E ficou claro para mim que o Brasil tinha dois interesses principais. O primeiro era mostrar que a cúpula não estava esvaziada, que você tinha ali realmente decisões importantes a serem tomadas, você tinha lideranças de grande envergadura ali presentes. E um segundo objetivo que o Brasil tinha era mostrar que aquela reunião de cúpula era uma reunião de defesa do multilateralismo. Quer dizer, o multilateralismo ele está o tempo todo perpassando as diferentes discussões. É uma discussão sobre meio ambiente, multilateralismo importante. É uma discussão sobre saúde, multilateralismo importante. É uma discussão sobre combate à desigualdade, multilateralismo é importante. Ou seja, isso aqui não é uma cúpula de um grupo que está alinhado à China ou que é subserviente à China. Não, isso aqui é a cúpula de um grupo que defende o multilateralismo e que considera o multilateralismo especialmente importante dentro de um contexto onde o multilateralismo está sob ataque, segundo a própria opinião do governo brasileiro. Isso, Daniel, é meio que uma tentativa brasileira. Aliás, o Brasil não estava sozinho nisso, A Índia me parece que tem uma posição mais ou menos parecida, de voltar para um BRICS raiz. Quando o BRICS foi criado lá atrás, os BRICS, o termo existe desde 2001, mas a primeira reunião foi em 2006, Então, os chanceleres se reuniram ali por ocasião da Assembleia Geral da ONU em Nova York. E aí, em 2008, você tem mais uma reunião de chanceleres que acontece na Rússia. Essa é uma reunião mesmo, eles se reúnem para falar sobre os BRICS. Em 2009, finalmente, os presidentes se reúnem mais uma vez na Rússia e o grupo é criado. Quando o BRICS é criado, Daniel, ainda com 4 países, Brasil, Rússia, Índia e China, essa era a pegada, Era uma pegada de multilateralismo, de reforma das instituições. Vamos reformar o FMI, vamos reformar o Banco Mundial, as decisões têm que ser tomadas de forma diferente, tem que ter uma inclusão maior. Era meio que um pleito por mais multilateralismo. Só que de lá para cá, Daniel, passou muito tempo, A gente já tem mais de 15 anos de BRICS,
E os BRICS de lá para cá, eles pegaram um período de turbulência muito grande, né? A gente tem a Rússia, por exemplo, que é integrante dos BRICS, invadindo a Ucrânia, né? Primeiro toma a Crimeia em 2014, depois invade o leste da Ucrânia. Então, já muda um pouco o cenário. Você tem a eleição do Trump, você tem guerra comercial. Em 2009, não tinha Xi Jinping à frente da China ainda, né? Agora você tem Xi Jinping já com uma postura muito mais assertiva em termos de política externa. Então, é como se os BRICS eles fossem passando por uma mudança e tenham passado a ser um grupo mais identificado com uma certa resistência a uma ordem liderada pelos Estados Unidos, mas o Brasil ainda é meio viúva daquele BRICS raiz, aquele BRICS antigo. Tanto é que quando teve aquela discussão, Daniel, sobre a ampliação dos BRICS, os BRICS eram 4, depois se tornaram 5 com a entrada da África do Sul em 2011. E depois a gente teve aquela ampliação maior, né, Daniel, que aí a Argentina resolveu não entrar, a Arábia Saudita meio tá, meio não tá, a Indonésia entrou depois, mas enfim, atualmente a gente tem 10 ou 11, né, dependendo se a Arábia Saudita faz parte ou não. O Brasil ele era contra, né, porque o Brasil entendia que isso meio que desvirtuava a lógica do que era o BRICS lá no início. Então, meio que o Brasil tenta mostrar que, olha, gente, pra gente continua aquela lógica lá atrás, a gente não tá falando mal de ninguém, o objetivo não é esse, a gente quer apenas que o multilateralismo ele volte a ser forte. Agora, é interessante também que nessas discussões que foram apresentadas no BRICS, quando o Brasil fala dos temas nos quais ele tem destaque, ele vai muito bem, né? Quando o Brasil fala de meio ambiente, quando o Brasil fala de questões relacionadas a combate à fome, combate à desigualdade, etc., o Brasil vai muito bem. Agora, dentro desse ambiente internacional conflagrado, quando o Brasil entra em temáticas como segurança, Tanguy, aí o discurso brasileiro não encaixa muito bem, né? Porque você tem a Rússia, que faz parte do BRICS, e aí o documento final da cúpula acaba trazendo referências a ataques ucranianos à Rússia, mas não traz referências a ataques russos à Ucrânia. Você tem ali discussões em relação à guerra em Gaza, o que acaba dificultando também a manutenção do Brasil como um mediador no conflito, porque cria-se ali uma percepção de que o Brasil está mais para um lado do que para o outro, e isso atrapalharia a capacidade do Brasil realmente estabelecer pontes ali, tentar trabalhar pela paz de maneira mais concreta. E tivemos, no dia de hoje, também a bomba Donald Trump, porque Donald Trump precisa estar no centro. Se você tem uma reunião de cúpula no qual o Trump não é o centro, ele vai fazer alguma coisa para ser o centro. E ele teve ali 2 posicionamentos, 2 tweets em particular, sobre os quais a gente vai falar na sequência, que acabam mudando muito o que aconteceu na reunião de cúpula no dia de hoje. O primeiro fazia referência a tarifar em 10% países que se associassem às políticas do BRICS. Embora ele não tenha dito com clareza, todo mundo entendeu o recado, fazia referência à desdolarização. A desdolarização é algo que tem sido muito mencionado nos BRICS, ou seja, olha, vamos utilizar as nossas próprias moedas nas nossas transações, vamos retirar os dólares americanos das nossas transações, isso vai reduzir custos nas operações, isso vai facilitar o comércio, vai facilitar o fluxo de investimentos. É claro que é muito fácil na teoria, mais complicado na prática. Convencer agentes econômicos privados a deixarem de receber dólares e passarem a receber a moeda sul-africana, a moeda indiana, a moeda chinesa, a moeda da Indonésia e por aí vai, não é tão simples assim. É natural que as pessoas prefiram dólares, porque dólares são aceitos em qualquer lugar do mundo e acabam tendo aí uma liquidez muito maior. Mas nós temos o outro lado da moeda, os Estados Unidos se sentem ameaçados por essa discussão. Vai que essa discussão ganha corpo, vai que essa discussão se espalha pelo mundo, vai que o dólar vai perdendo espaço como moeda de referência do sistema internacional. Um dos principais elementos de projeção de força, de projeção de poder dos Estados Unidos é o dólar, porque o dólar é a principal moeda de referência para as trocas, para cotar valor de mercadorias e para ser utilizada como reserva dos diferentes países. Então, me parece que o Donald Trump tenta matar no nascedouro a ideia. Nem comecem, hein? Nem comecem, porque eu vou começar a tarifar todo mundo que gostar dessa ideia ou quiser se aproximar dos BRICS e dessa ideia de desdolarização. O grande problema
é que você acaba criando ali um clima de animosidade e o Trump acabou se tornando centro das discussões, de muitas discussões no dia de hoje. E, aliás, Daniel, essa preocupação que o Trump traz, porque assim, os Estados Unidos sempre podem trazer o argumento de que não, mas a gente não está preocupado nada, o Trump ele falou isso porque ele quis falar. Mas, muito rapidamente, Daniel, a própria Casa Branca soltou uma nota dizendo que, olha, ninguém vai ser tarifado imediatamente, é somente se e quando isso acontecer, alguém tomar alguma medida que seja anti-americana. Então, meio que a Casa Branca tentando dizer também que, olha, gente, ele falou isso aí, mas também não é bem assim, não é, porra, imediato, não vai ser de uma hora para outra. Agora, ao mesmo tempo, Daniel, quando a gente olha, eu não tô nem. Quem participou da reunião no Museu de Arte Moderna foram 28 países. A gente, inclusive, falou quais foram no último episódio, né, que a gente gravou na quinta-feira passada. Agora, se você pegar apenas os 11 que são membros dos BRICS, a gente está falando sobre quase metade da população mundial, né, Daniel? A gente está falando sobre um percentual da economia global que não é pouca coisa. A gente está beirando ali a casa de 40% da economia mundial. Então, a lógica americana é: esses caras estão reunidos aí e eram 4, de repente foram 5, agora são 11, eles já têm 28 países que participam. Isso vai chegar onde? Até onde que isso chega? Será que não ganha tração? E assim, ganhar tração agora não é fácil, mas já não é mais uma coisa absolutamente impossível, né? E aí você tem, portanto, Donald Trump tentando colocar um certo medo em países que participaram, mas que, eventualmente não queiram bater de frente com os Estados Unidos. Então a tentativa também é, por um certo terror, dar uma esvaziada nessa tentativa, nessa ideia de desdolarização. Então, me parece, né, Daniel, que isso faz parte desse ambiente, né, os Estados Unidos tentarem desincentivar iniciativas como essa. O que me chamou a atenção, Daniel, foi que a postura do Itamaraty, ela costuma ser meio que: não, gente, poxa, não tem nada a ver com os Estados Unidos, a gente não é nada contra os Estados Unidos, porque o Brasil tenta não fazer dos BRICS um espaço de confronto aos Estados Unidos. Porém, o Itamaraty não é o Lula. Então o Lula, ele foi lá e respondeu, né? Ele respondeu dizendo que o mundo mudou, não queremos um imperador. Isso foi uma resposta direta a Donald Trump. Me chamou a atenção, Daniel, que vários outros países tiveram uma postura muito mais vaselina com relação aos Estados Unidos. Então a Rússia, a Indonésia, a Índia, todos eles falaram assim: olha, gente, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Quando a gente fala aqui sobre mais multilateralismo, alternativas econômicas e tal, não é um recado direto aos Estados Unidos. Me parece que é uma postura na qual você ganha mais, né, Daniel? Você colocando, tô confrontando os Estados Unidos, parece que não é muito do interesse brasileiro. A própria China tenta evitar isso, a China, enfim, tem muito mais força para fazê-lo, mas me chamou a atenção que tanto a Rússia quanto a Indonésia e a Índia disseram que, olha, isso não tem nada a ver com terceiros estados. Isso é uma discussão entre a gente, entre os integrantes dos BRICS. Você está fazendo referência a uma fala do presidente Lula diante da entrevista coletiva. Na entrevista coletiva, ele acabou sendo questionado, afinal essa bola estava quicando, era um assunto falado por ali, e as 3 primeiras perguntas foram sobre Donald Trump para ele. E aí ele deu essa resposta, uma resposta de improviso, e eu acho que, como você está colocando, não foi a resposta mais cuidadosa, digamos assim. Como outros países acabaram adotando, e como certamente o Brasil também adotaria se fosse uma resposta formal, uma resposta numa nota, uma resposta em alguma coisa nesse sentido. Porque o que muitas vezes o Donald Trump quer é justamente isso, quer dizer, ele quer o confronto, ele cresce em cima disso, ele acaba tendo ali a possibilidade de construir um discurso. As 2 primeiras perguntas foram exatamente sobre a questão da tarifa. A terceira pergunta foi sobre Bolsonaro, né, por conta de um outro tweet ali que o Trump publicou na rede social dele, lá, Truth. Eu sei que não é tweet na Truth, mas, enfim, vocês entenderam. A gente tweet. Chama tweet, Daniel. Tá então você acaba tendo o Trump entrando ali no centro das discussões por conta dos posicionamentos que ele adota. Agora, essa questão do dólar, ela tem uma concretude, ela tem realmente um elemento de preocupação para os Estados Unidos. Imagina o dólar ter aí o seu poder fragilizado por conta de um avanço dessa pauta da desdolarização. E a bem da verdade, ninguém tem feito tanto
para destruir a hegemonia do dólar quanto o Donald Trump, né? Porque nós já falamos sobre isso, inclusive, numa outra oportunidade. O dólar, ele se desvalorizou muito no primeiro semestre de 2025. Foi o primeiro, ou melhor, foi o pior semestre do dólar em mais de 50 anos. Quer dizer, e quando a gente volta a 50 anos, a gente volta para o fim de Bretton Woods, quando o dólar deixou de valer ouro. Ou seja, o desempenho do dólar nesse primeiro semestre de 2025 só não é pior do que o desempenho do dólar quando ele deixou de valer ouro, o que não é pouca coisa. Então, esse é um elemento que também deveria estar aí na mente do Donald Trump, mas ele está preocupado com outras questões. E, aliás, uma das preocupações do Donald Trump no dia de hoje também foi falar sobre o Bolsonaro, né? Ele também fez um textão lá na Truth, mais um tweet, né, Daniel? A única diferença é que na Truth ele não tem no limite, ele pode escrever quanto ele quiser, e ele colocou lá: eu e o mundo temos assistido como eles, e aí naturalmente falando sobre o Brasil, têm ido atrás do Bolsonaro, dia a dia, noite a noite, mês a mês, ano a ano. Eu fiquei pensando até onde que ele iria com isso aí. Ele não é culpado de nada, é certo de ter lutado pelo povo. Eu conheci Jair Bolsonaro, e ele foi um líder forte e que amava o seu país. Estou de olho nessa caça às bruxas contra Bolsonaro, sua família e seus apoiadores. E ele termina, né, com tudo em caixa alta: leave Bolsonaro alone, né? Deixe Bolsonaro em paz. O que, naturalmente, Daniel, gera um constrangimento para o governo brasileiro, tanto é que rapidamente o Palácio Planalto aí, diferentemente, né, Daniel, do que você falou, não foi de improviso, foi uma nota, né, estudada, pensada e tal, dizendo: a defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito, né? Então, essa é a posição que o Brasil assume, né? Agora, Daniel, semana passada o Lula esteve na Argentina, né? Me parece que isso coloca também um pouco mais de tempero na avaliação que a gente tem que fazer sobre a maneira pela qual Donald Trump se referiu ao Bolsonaro e a resposta do governo Lula, né? É verdade, Tanguy. O presidente Lula teve na semana passada na Argentina, fez uma visita à ex-presidente Cristina Kirchner, que está em prisão domiciliar, e sugeriu que ela foi presa de forma injusta. A Cristina Kirchner está em prisão domiciliar por corrupção. O ex-presidente Bolsonaro está sendo julgado por tentativas de golpe de Estado. Nos dois casos, você acaba tendo um ponto em comum, que são governos estrangeiros dando opiniões sobre decisões da justiça local. Idealmente, nós não deveríamos ter presidentes se metendo em nenhuma situação, né? O presidente Lula, quando tece ali opiniões em relação à prisão da Cristina Kirchner, abre espaço para que alguém agora diga: olha aí, agora está o Trump também dando opiniões sobre a justiça brasileira. Isso não é o ideal. A bem da verdade, o presidente Lula foi desaconselhado por alguns dos seus auxiliares a visitar a Cristina Kirchner, justamente porque isso poderia trazer aí algum tipo de efeito colateral para o próprio Brasil. Então, nesse mundo que a gente está vivendo, está se tornando passeio, está se tornando normal presidentes de diferentes países darem opiniões sobre processos judiciais no país do outro, né? No país no qual ele não tem jurisdição. Agora, Daniel Souza, eu tenho que admitir que a cúpula dos BRICS aconteceu num ambiente que eu não tô nem acostumado, cara. Tava um frio no Rio de Janeiro hoje, aquela chuvinha fina, né, e tal. E eu fico imaginando, Daniel, o pessoal que vem de outros lugares, vem pra cá esperando o calor, né, a imagem que todo mundo tem. E quando volta, muitas vezes, né, você tá no verão do hemisfério norte, um calor danado. E aí, Daniel, pô, não tem mala que aguente, né, porque a mala ela tem que estar preparada para todos os cenários, mas tem uma empresa brasileira que te oferece tudo o que você precisa, que é a Insider Store. Na hora de você fazer sua mala, gente, não importa se você vai passar frio no Brasil, se você vai viajar para algum lugar que tá um calor danado. Aliás, é bom porque você compra uma peça de roupa, né? Você tem certeza que você vai poder utilizá-la em diferentes situações, seja na sua própria cidade, seja viajando, exatamente utilizando as roupas da Insider. A Insider tem uma gama de produtos, uma gama de opções que é inacreditável, né? Realmente incrível, a quantidade de cores, a quantidade de opções, tanto elegantes, né? Roupa de trabalho, quanto roupas mais informais.
e todas elas você encontra para diferentes cenários, para diferentes climas, inclusive para viagem, Daniel, é perfeito, uma vez que você não precisa passar, não dá mau odor, é muito fácil de lavar, ela seca rápido, tudo isso na Insider Store. Aliás, o link está na descrição desse episódio, Daniel, te oferecendo 15% de desconto em toda a linha da Insider Store, o que, aliás, soma, né, cumulativo com o desconto que já está no site, com os descontos que já estão no site. Aproveita, o link está na descrição desse episódio. Imperdível, Tanguy. Tenho certeza que os nossos amigos e amigas vão gostar demais da Insider Store, link no descritivo, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Você tem roupas para todos os gostos, é efetivamente muito plural a loja da Insider Store. Vai lá, gente, clica no link do descritivo, aproveita as condições especiais que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Daniel Souza, já que a gente está falando sobre Donald Trump, me conta aí, Donald Trump arrumou mais uma hoje. O que ele arrumou hoje? Me conta. Ô, Tanguy, você sabe que existia um prazo de 9 de julho para que os países entrassem num acordo com os Estados Unidos em relação àquelas tarifas do Dia da Libertação, do Liberation Day. Pois bem, no dia de hoje, Donald Trump assinou um decreto dizendo que não é mais 9 de julho, agora é 1º de agosto. Mas 1º de agosto é para valer. Inclusive, já estou mandando cartinhas para vários países com as tarifas que eles vão pagar a partir de 1º de agosto. África do Sul, 30%. Bangladesh, 35%. Coreia do Sul, Japão, Malásia, Cazaquistão, Tunísia, 25%. Tailândia, Camboja, 36%. Laos, Mianmar, 40%. Sérvia, 35%. E aí vai, né? Estou mandando as cartinhas já para comunicar a esse pessoal aí que eles vão pagar tarifas. O que mais chamou a atenção, claro, foi o caso da Coreia do Sul e do Japão, 25%. A gente está falando de 2 países que são aliados dos Estados Unidos. E aliados dos Estados Unidos numa região, digamos assim, sensível do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista estratégico para os Estados Unidos. Afinal, são 2 países que estão geograficamente muito próximos à China. Também foi ratificado que apenas Reino Unido e Vietnã fecharam acordos parciais com os Estados Unidos. Não são nem acordos completos, o que mantém aí alto o nível de imprevisibilidade em relação à política tarifária americana. E também, né, Tanguy, vai ser 1º de agosto? Não vai ser? Não sabemos. Haverá acordos até lá? Não sabemos também. Então, é muita imprevisibilidade e é Donald Trump sempre tentando colocar pressão nos interlocutores para fechar acordos nas melhores condições possíveis para ele, Donald Trump, e para os Estados Unidos. E Tanguy, deixa eu só trazer aqui uma outra nota. Eu preciso trazer essa nota. Nós tivemos aqui um ministro russo, aliás, um ex-ministro russo, que foi encontrado morto no dia de hoje, 7 de julho, na Rússia, o senhor Roman Starovoyt. E o que aconteceu? Ele morreu poucas horas depois de ser demitido por Vladimir Putin. Ele era ministro dos transportes e foi ali suicídio, né? Já concluímos aí claramente que é suicídio, afinal foi encontrada uma pistola próxima ao corpo, segundo a imprensa russa. E você sabe que esse rapaz, o Roman, ele foi governador de Kursk. E ele foi governador de Kursk, e Kursk é aquela região, Tanguy, que, como direi, foi invadida pela Ucrânia, né? E a Ucrânia chegou a tomar ali um pedaço. Mas eu tenho certeza que é tudo uma grande coincidência. O rapaz ficou deprimido. Desculpa, Daniel, eu devo ter perdido uma coisa. Você está sugerindo alguma coisa, não? Não estou sugerindo absolutamente nada. Tá. Amigos russos, adoramos vocês aí, pô, pessoal aí da FSB, pô, a gente da melhor qualidade aí, vocês. O rapaz se matou, tá? A gente tô vendo aqui, pô, foi encontrado uma arma do lado do corpo dele, pô, todo mundo viu. Encontrou uma arma do lado do corpo dele e ele se matou, gente. Qual a dúvida diante de um contexto como esse? Mas enfim, Tanguy, o rapaz, ministro dos transportes, ficou deprimido ali, o Putin demitiu ele e, infelizmente, ele acabou ceifando a sua própria vida. Fica aqui o registro trágico. Daniel Souza, eu vou te salvar e eu vou mudar de assunto antes que por você favor, faça fale isso. Mais aí. Eu não posso mais falar sobre esse assunto antes que por favor, o pior aconteça. Porque há uma delegação russa no Rio de Janeiro, então você fica ligado aí. Daniel Souza, eu vou falar sobre o Oriente Médio. Na semana passada também a gente falou sobre a proposta americana, né, que foi levada pelo enviado norte-americano para o Oriente Médio, que é o Steve Witkoff. Ele levou a proposta de uma trégua de 60 dias,
e que ao longo desses 60 dias de trégua, nós teríamos a libertação de metade dos reféns que estão em posse do Hamas. Lembrando que são estimados em ainda 50 reféns que estão em posse do Hamas. Desses 50, 20 estão vivos, né? Os outros 30 acredita-se que já estejam mortos, mas de qualquer maneira a entrega dos corpos é importante. Na semana passada, os Estados Unidos anunciaram que Israel concordou com esse acordo, né? Que estaria beleza, tudo certo. E nesse final de semana agora, o Hamas anunciou que também tinha uma sinalização positiva diante do acordo. Hoje, no entanto, Israel disse que o Hamas está tentando fazer mudanças inaceitáveis no acordo que está sendo negociado. Daniel, a gente já teve nesse lugar aqui 473 vezes. Um aceita, e aí na hora que o outro vai aceitar, o primeiro diz, não, mas ele está aceitando com mudanças. Ah, mas ele está querendo mudar aquilo que foi dito. Isso já aconteceu dos dois lados, mas o fato, Daniel, é que negociações foram retomadas, mais uma vez, que estão acontecendo em Doha, no Catar, intermediado, aliás, pelo Catar, negociações indiretas, tá? Então não é negociação de frente a frente e tal, você tem, portanto, o negociador do Catar que está ali tentando fazer essa intermediação. O Hamas, Daniel, ele de fato pede garantias de que as tropas israelenses sairão de Gaza e eles querem um cronograma de quando que isso vai acontecer e como que isso vai acontecer, com garantias de que os combates não serão retomados ao longo das negociações. E o Hamas também demanda que organizações internacionais reconhecidas internacionalmente voltem a distribuir ajuda humanitária. Nos últimos tempos, Daniel, só uma organização é reconhecida por Estados Unidos e Israel para fazer essa gestão da ajuda humanitária, que é a Fundação Humanitária de Gaza, né? E que é uma organização que não tem nenhuma experiência em ajuda humanitária, é basicamente considerada ali um instrumento na mão de Israel e dos Estados Unidos para controlar todo o fluxo de ajuda humanitária sem que outras ajudas possam chegar. Mais uma vez, Daniel, na última vez que a gente falou sobre isso, eu falei, olha, estou muito cético, né? Esse acordo finalmente sair, esse é aquele acordo que o Trump disse que é o último, é a proposta final, daqui não passa, não vai ter nenhuma outra e tal. Então Israel aceitou, o Hamas disse que aceitou, mas aí fez alguns pedidos ali de modificação, e agora Israel que diz, não, mas com essas modificações eu também não quero. Vamos ver, Daniel, mas não há nada para trazer muito ânimo de que um acordo como esse vai sair tão cedo, Daniel. Tang, hoje você traz uma geleia da Shakira, no mínimo inusitada. Vamos a ela? Ô, Daniel Souza, às vezes eu fico um pouco perdido, sabe? Eu fico perdido, como é que as coisas estão acontecendo, o que levou aqui. Teve algum efeito borboleta aí, Daniel? Alguém botou um caderno em cima da mesa que não devia ter colocado? E mudou tudo, Daniel, porque esse final de semana agora foi divulgada uma entrevista do presidente do Irã, o Masoud Pezeshkian. Essa entrevista foi dada para um dos maiores trumpistas dos Estados Unidos, que é o Tucker Carlson. Tucker Carlson, Daniel, só para quem não perdi, sabe quem peraí. Pois é, vem comigo que estamos todo mundo perdido. Tucker Carlson é o camarada da Fox News. Tá. Ele fez a carreira dele na Fox News, agora ele tem o canal dele lá no YouTube, mas ele fez a carreira sendo hater de absolutamente tudo e sendo o cara pró-Trump. E aí o presidente do Irã foi dar uma entrevista para alguém. Para quem que eu vou dar essa entrevista? Ah, pode ser fulano, pode ser ciclano. Que tal Tucker Carlson? E aí ele deu entrevista para o Tucker Carlson. Mas aí você poderia falar assim, mas foi um clima tenso, né? Os dois estavam ali, né? Discussão, debate e tal. Mas não, Daniel Souza, o que aconteceu foi que Masoud Pezeshkian, presidente do Irã, me diz durante a entrevista que Donald Trump pode ser sim um cara que pode fazer paz. Parem as máquinas. Parem as máquinas. Parem as máquinas. Isso é uma manchete, Tang. Veja você. Pois é. Aí o que ele disse foi o seguinte. Olha, a confiança entre Irã e Estados Unidos foi abalada. Foi abalada. Os caras atacaram a gente. Mas Donald Trump pode ser o homem certo aí pra gente fazer a paz. Qual é o problema de Donald Trump? O problema de Donald Trump é se ele der ouvidos para Netanyahu. Donald Trump não pode cair em provocações de Netanyahu e ele precisa com isso, aqui abro aspas, tá? Não sou eu que estou dizendo, ele precisa escolher entre um futuro de paz ou um pântano sem fim. E aí, Daniel, a porta-voz da Casa Branca foi perguntada, né? Vem cá, como é que é essa conversa aí e tal? É a Caroline Leavitt, e ela disse que não sabe se o Trump assistiu a entrevista, mas concordou. Cara, esses assessores do Trump, eles são todos eles são fãs do Trump. Então, ela disse que concordou
que o Trump, de fato, seria o líder ideal para promover a paz regional. Então, Daniel, chegamos num ponto no qual sentam numa mesa de negociação para conversar com tranquilidade Massoud Pezeshkian, presidente do Irã, Tucker Carlson e, eventualmente, Donald Trump, né? Porque os três estão ali meio que conversando. E, naturalmente, isso foi divulgado hoje, que é o dia no qual Netanyahu vai à Casa Branca, né? Não deu tempo da gente ter nenhuma informação antes de gravar esse bate-papo aqui, mas Netanyahu está na Casa Branca hoje, vai se encontrar, ou está se encontrando, ou se encontrou há poucos minutos atrás com o Donald Trump. Então é também uma certa pressão ali, né? O Massoud Pezeshkian falando com o Tucker Carlson para ele seguir o seu coração, Daniel, e não ligar para que o maldoso do Benjamin Netanyahu fala sobre o Irã, Daniel. Tanguy, dito isso, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a cada um deles. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para você apoiar o Petit Jornal. Você pode, inclusive, fazer um Pix recorrente, ativar o Pix recorrente, é uma maneira prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. E se você quiser mais Petit Jornal, acessa lá petcursos.com.br. Por lá você vai ter o catálogo de curso do Petit Jornal. Inclusive, Daniel, as pessoas que se matricularem agora ainda têm tempo de assistir ao curso sobre China. Estamos tendo um curso sobre a China agora, um curso que a gente tenta atualizar a posição da China no cenário internacional. A gente fala sobre a história da China, já tivemos uma aula sobre economia chinesa. Teremos uma aula amanhã, na terça-feira, dia 8 de julho, às 19 horas, se você entrar, dá tempo de assistir ainda, ao vivo, para falar sobre a política externa chinesa. E vamos falar também sobre inovação, que é um ponto absolutamente central para a posição chinesa no mundo. Acesse lá, petcursos.com.br. Daniel Souza, amanhã estamos de volta. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.